Começando aqui mais um vídeo agora para falar sobre a vitória do Japão sobre a Tunísia. Uma grande vitória do Japão. Galera, o Japão é, para mim, o time sensação dessa Copa do Mundo. Tirando as resenhas, as brincadeiras e tudo mais, em termos de time, em termos de carisma também, em termos de posicionamento tático, de eficiência, o Japão é o time que se destaca e muito. E eu comecei a prestar mais atenção no Japão depois da virada dele sobre o Brasil no último amistoso realizado entre as duas equipes. Acho que foi a estreia, inclusive, de Ancelotti. E para a gente começar a falar sobre a vitória do Japão sobre a Tunísia por 4-0, tudo bem, a Tunísia está vivendo uma crise e tudo mais, mas se você assistiu os meus últimos vídeos, você vai ver que eu falei do Brasil, da necessidade do Brasil em ganhar lá do Haiti por pelo menos 6-0. Era obrigação da seleção brasileira, afinal de contas, a seleção haitiana não tem nenhum tipo de relevância no meio futebolístico. Raros são jogadores que se destacam. Então, a obrigação de um país que tem um destaque, que tem bons jogadores, que tem uma boa organização tática dentro de campo, é golear um time como o Haiti. Então, o Japão não fez mais do que sua obrigação em golear a Tunísia, que hoje é um time extremamente desorganizado, é um time extremamente descompassado, com várias falhas de marcação, vários espaçamentos dados, sabe? Enfim, o Japão fez a parte dele, sabe? E era isso que eu falava da seleção brasileira. A gente tem que pensar em saldo de gol, tem que pensar em ganhar os jogos? Tem, mas acima de tudo, fazer um bom saldo de gols para terminar a fase de classificação em primeiro no seu respectivo grupo, tá? E é isso que o Japão fez hoje e, cara, que aula de futebol que o Japão deu. O Japão aqui, um time extremamente compactado. A Tunísia levou quase nenhum perigo para o gol de Suzuki. A Tunísia tentava criar jogadas e os jogadores, os zagueiros japoneses, eles conseguiam finalizar quase todas as investidas do time tunisiano. Esse Ito, ele jogou muito, ele e Itakura. A trinca da zaga japonesa foi fantástica, fantástica. Eu não tenho o que falar dela. E o melhor jogador em campo, né? Autor de 2 gols, que inclusive entrou para a história, né? Ueda, Ayase Ueda. Esse aqui foi o melhor jogador do Japão. Ele inclusive entrou para a história do Japão, das Copas, por ser o primeiro jogador japonês a marcar 2 gols em um jogo de Copa do Mundo. Cara, ele tem um gol que é muito lindo, cara. Ele vai puxando a bola deixa eu mudar aqui a posição da minha câmera para vocês terem noção de mais ou menos como é que foi o gol dele, tá? Aqui no cantinho vocês vão ver, por exemplo, ele vai puxando a bola de uma forma aqui. Ele vem para cá, ele sai aqui, sai puxando, faz que vai chutar 1, 2, 3, 4 vezes. Quando ele chega na 4ª, 5ª tentativa que ele abriu espaço, mete o pé, a bola vai no cantinho. O goleiro tunisiano, meu povo, ficou maluco. O Darman, ele ficou maluco porque o time, a zaga tunisiana, não fechou os espaços para o chute. Pelo contrário, foi deixando e abrindo. Quando abriu a oportunidade, a Ueda foi lá, meteu o pé, acabou-se, gol do Japão. Então, assim, é uma seleção muito bem treinada, é uma seleção muito organizada, tecnicamente e principalmente taticamente. Se você observa o jogo do Japão, parece que os caras têm um cordão amarrado, medindo exatamente a distância que um tem que ter para o outro. Cada 2 passos que um dá, o outro dá. E é uma seleção que ela não mantém uma formação tática única, não, ela varia muito. E é uma seleção que, digamos assim, ela consegue tumultuar o jogo de uma forma muito organizada, mas é um tumulto que abre espaço no time adversário, na zaga, na defesa do time adversário, porque puxa muita marcação. Então, o Ueda voltando para a passagem do Ito na ponta direita, o Ueda passa, aí o Doan
entra, cara, assim, é um jogo frenético. Os japoneses, eles não param um minuto e é um time extremamente compactado e organizado. Quando tem que jogar no contra-ataque, ele joga no contra-ataque. Quando tem que defender, ele defende. Quando tem que criar situações de jogo, distribuir jogada, inverter a jogada para tirar a marcação de um canto a outro, ele consegue fazer isso de forma muito fluida, sabe? E é um time que próximo da defesa do adversário ele consegue acelerar muito rapidamente a jogada. Eu acho que é o terceiro gol do Japão, é um gol que é muito rápido. Eu acho que quem recebe a bola, inclusive, é o Ueda, se eu não me engano. Ele recebe, ou é o Kamada? Ele recebe, cara. Ele recebe, já gira e já dá o passe. Ou é um passe de primeira. É muito rápido. Então, é uma seleção que quando ela se aproxima perto da zaga do time adversário, ela sabe que ela não pode ter muito controle do jogo, ela não pode tocar muito a bola. Não, ela tem que ser mais acelerada, ela tem que ser mais propositiva. Então, é aquela coisa, 2, 3, 4, 5 toques na bola no máximo. Se chegou a isso, não solucionou a jogada, ou redistribui a jogada para criar uma nova oportunidade, ou então faz feito o Eda fez no segundo gol, que é um chute assim, sabe, de longa distância, e os caras chutam bem. E você pode até se perguntar assim, poxa, mas como é que os japoneses eles conseguiram alcançar esse nível de excelência, tá? Afinal de contas, está falando do Japão, é um anão. Na transmissão da Cazé TV, eu assisti esse jogo pela transmissão da Cazé TV, eu pude verificar que, salvo engano, são 26 jogadores do Japão, ou são 22, 21, que jogam em clubes europeus. Ou seja, é uma seleção que tem experiência em um bom futebol. Fora isso, é uma seleção que desde o final de 80 na verdade é um país que desde o final de 80 vem investindo muito nisso daí. E eu vou te mostrar com base nisso aqui. Sabe o que é isso aqui? O DVD do Zico. Sabe quem teve esse DVD? Meu pai, seu João Melo, que era apaixonado por futebol. E assim, eu conheci Zico justamente daqui, e eu acho que Zico foi um dos maiores jogadores da história do futebol mundial, tá? Parelho com vários outros, inclusive com o próprio Maradona. Se você não concordar, é um direito seu, mas pelo que eu vi de Zico, eu conheço Zico desde 88, desde 90, 92. 88 não, 88 foi quando eu nasci. 93, 94, sabe? Então, assim, Zico, ele era um cara icônico. Então, meu pai me botava para assistir os jogos de Zico. Esse DVD aqui, eu acho que eu ganhei ele em 98 ou foi em 99. E eu acompanhava. E esse DVD era ensinando a gente, ó, a jogar bola. Ó o Zico aqui atrás de mim. Lá ele tá no bom sentido, mas olha aqui, aí ele vai ensinar você a chutar a bola, ele vai ensinar você o que é variação tática, como abrir espaço, como é importante a participação do goleiro na criação de jogadas a partir do lançamento direto, e ele mostra tudo isso, sabe? Ensina você a driblar, enfim, tem lances dele jogando pelo Kashima Antlers. Zico jogou lá no Kashima Antlers um bom tempo, é ídolo no Kashima Antlers, sabe? Então, assim, é um país que recebeu uma boa influência futebolística e é um país que vem a cada ano melhorando. E hoje nós temos aí, e eu vou ser muito honesto com vocês, não se assustem se o Japão chegar lá na frente na fase de mata-mata, tá? Eu, inclusive, estou torcendo mais para o Japão do que para a seleção brasileira, porque apesar de gostar muito de Ancelotti, apesar de gostar muito de Alisson, de Vinícius Júnior, de Casemiro, de Endrick, Igor Jesus, eu digo Bruno Guimarães, eu assim, acho que a seleção está muito desorganizada e tem outras seleções mais bem preparadas. E uma das seleções que caíram na minha graça foi essa seleção aqui do Japão. Qual é o problema que eu vejo no Japão? É um time que em determinados momentos é extremamente previsível. Você sabe que o Eda vai receber a bola e em 2 toques ele vai abrir na ponta direita para Ito. Ele vai fazer isso, é fato, ele vai fazer isso. Quando ele receber de Ito, nas costas de Ito vai estar passando o Doan lá para a ponta para poder fazer o cruzamento. Ou se ele não fizer o cruzamento, ele vai jogar para dentro da grande área do time adversário para alguém vir de trás e finalizar.
alguém vai puxar, vai abrir espaço. Então, é um time que acaba sendo em alguns momentos extremamente previsível. E isso ficou muito claro para mim na fase final do jogo, mais ou menos ali próximo dos 42 do segundo tempo, pois os jogadores tunisianos já estavam ligados que como o Japão jogava, e aí começaram a fazer o quê? A se antecipar a essas jogadas que o Japão ele tá treinado para fazer. Então essas jogadas acabaram ficando mais facilmente interceptáveis, e essas interceptações aconteceram. Então é um bom time, é um time rápido, é um time que acelera muito perto da área do time adversário para finalizar logo, para não ficar, sabe, demorando muito. Isso assustou a Tunísia, o time tunisiano ficou sem saber o que fazer no início do jogo, foi um massacre nos 15, 20 primeiros minutos do primeiro tempo, o Japão amassou a Tunísia, tá? Mas tem esse problema, que acaba se transformando em um time previsível em alguns momentos, porque é um time extremamente tático. É um time muito encaixado, é um time muito bem treinado, sabe? E assim, parabéns ao Japão. Se você assistiu o jogo, como eu assisti aqui agora, você viu que foi um grande jogo, que o Japão dominou a Tunísia. Não se assustem se o Japão ele der um cacete em outros times. Lembre-se que o Japão conseguiu empatar com a Holanda, que abria 1-0, o Japão empatou 1-1, a Holanda desempatou 2-1, o Japão foi lá, pá, empatou 2-2, o Japão ganhou do Brasil, tá? Então não se assustem se o Japão chegar a ganhar de uma Espanha, ganhar de uma Bélgica, empatar ou ganhar de um Portugal, fazer frente com uma Argentina, porque é um time muito compacto, muito bem treinado pelo seu técnico. É um time que está de parabéns. O problema, como eu falei, é ele ser um time que em determinados momentos se torna extremamente previsível. E aí, você gostou dessa análise? O que é que você acha que desse jogo? O que é que você acha que o Japão pode fazer nessa Copa? O que é que você espera do Japão? E não esquece, curte, segue, compartilha, se inscreve aqui para você ficar atualizado e receber as novidades do mundo futebolístico. E Nippon, vamos embora, Japão. Tô torcendo pro Japão essa Copa, viu? Valeu, pessoal, até a próxima. Fui!